É interessante, o coração de Cristo, né? O coração de Cristo, Isso. em João, capítulo de número 6, João, capítulo 6, no versículo 38, nós podemos observar o seguinte, na palavra do Senhor, porque o coração de Cristo o coração de Cristo revela o que está no coração dele, que é obedecer ao Pai. E qual era o objetivo de Cristo aqui na terra? O que estava dentro do coração dele, o que estava na mente dele? Sim. Em fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai, ele revela aqui, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Vai falar agora. Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Pode deixar nesse versículo aí. Nós podemos observar o que estava no coração de Cristo. Nós podemos ver o que estava no coração de Cristo, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E a segunda vontade, eu ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai para com o Filho é esta. Então nós vemos a primeira parte, que é aquele que vê o Filho e crer nele. Crer no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é Deus, porque é gerado de Deus, da mesma essência de Deus. Então quem vê o Filho, quem crer no Filho, quem crer nele, crer não é saber, não é só você colocar na cabeça de que Jesus Cristo existiu, não. Crer no original, num sentido judaico falando, é crer, é fazer parte, é cumprir, é você obedecer. Eu creio no Senhor Jesus, mas não obedeço o que está na Bíblia, então você não crê. Então a forma quando a Bíblia fala, quando Jesus, em alguns momentos nós podemos observar, que quando Jesus pregava, os fariseus diziam ele pregava como se tivesse autoridade. Não é pregar em voz alta, não era gritando, não era isso. A forma que ali no original fala, que ele prega como se cumprisse aquilo. Sim. Entendeu? Então, no momento que você diz que crê no Senhor Jesus Cristo, é porque você cumpre aquilo. Você sabe que ele existiu, você sabe que ele existe, porque ele está como homem, 100% Deus e 100% homem, e está ali à direita do Pai, advogando nossa causa. Então, a vontade de Deus, Pai, foi essa, de entregar o seu Filho Jesus Cristo, lá em Isaías está falando isso, de moê-lo, seu Filho, para poder satisfazer a sua ira, e ali a inocência de Cristo, a graça que está sobre Cristo ser revelada em nós, ser revelada em Cristo, mas passada para nós, para que o pecado que estivesse em nós fosse aniquilado em Cristo. Porque lá em Isaías 45:20 diz que eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Então, nós podemos ver os projetos de Deus sendo satisfeito em Cristo. E que o coração de Cristo estava revelado à obediência em fazer a vontade do Pai. Então, a maior missão de Cristo aqui na terra foi em morrer em morte de cruz, para que todos aqueles que pudessem crer nele tivesse a vida eterna e que Cristo ressuscitasse no último dia. Aqui fala o último dia, não fala os últimos dias. O último dia aqui fala realmente ali da vida de Cristo, que virá para a igreja, não como ladrão para a igreja. Jesus Cristo vem como ladrão para o mundo, né? Mas virá como noivo para a igreja, porque nós ali não seremos pegos de surpresa, porque nós somos ali como as virgens prudentes, não é? Então, ele ressuscitará no último dia, no arrebatamento da igreja, que antecederá ali a grande tribulação. Essa é a vontade do Pai, de fazer isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa é a vontade de Cristo que estava revelada em seu coração, em morrer em morte de cruz, para poder satisfazer a vontade do Pai. Meus irmãos, olha que mensagem tremenda. Nós estamos meditando hoje sobre o coração de Cristo, não é? O coração de Cristo, ele ramifica-se para várias aplicações. A primeira aplicação que a gente percebe de maneira já precedente pelo irmão Robert Gleison é a aplicação da obediência ao Pai, para que haja a satisfação de Deus através de Cristo, cumprindo a obra de redenção. Porque o propósito total do Evangelho é a redenção. Redenção, salvação, livramento, né? Nos retirar do poço do pecado, do cativeiro espiritual. Então o propósito de Cristo é obedecer a Deus
satisfazendo ao Pai por intermédio de uma obra sacrificial. Então perceba como é importante o princípio da obediência. Nós sabemos que Jesus, no mundo pós-moderno, na era da pós-modernidade, na era de tantas ideias acerca de Cristo, para alguns Cristo é um profeta, para alguns Cristo foi um homem que peregrinou. Eu quero trazer aqui 4 pontos para pensarmos sobre Jesus. Já que nós iremos falar sobre o coração de Cristo, eu quero introduzir sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Para depois nós falarmos sobre o coração de Cristo desenvolvendo a obediência. Para o budismo, Jesus ele é considerado um ser extraordinário, possivelmente um Bodhisattva, que é um ser iluminado que se dedica a ajudar outros seres a alcançar a iluminação. Para o budismo, Jesus não eles reconhecem Jesus como uma figura central da fé do cristianismo, mas eles não reconhecem Jesus como Deus. Eles reconhecem Jesus que teve uma importância significativa na época, mas não enquadram Jesus no seu sistema de crença e não reconhecem Jesus como Deus. Para os muçulmanos, Jesus, Isa, em árabe, é um profeta muito importante, reverenciado e considerado um dos grandes mensageiros de Deus. Ele não é visto como Messias prometido para os muçulmanos e não é visto também como filho de Deus, como na crença cristã. Para os espíritas, Jesus é considerado um espírito evoluído e um modelo de perfeição moral, um exemplo de como os humanos devem buscar a evolução espiritual. Para os espíritas, Jesus não é visto como um Deus, mas sim como um ser humano que atingiu a forma perfeita de amor e sabedoria, servindo como guia para a humanidade. Para os judeus não cristãos, Jesus é considerado apenas um homem histórico da era do primeiro século, né, do século I da era cristã, e não são vistos, Jesus não é visto pelos judeus não cristãos como Messias e muito menos como Filho de Deus, como a fé cristã prega que Jesus é o Verbo encarnado, o Logos de Deus. Então eu trouxe a vocês aqui 4 pontos, 4 ramificações e 4 considerações acerca de Jesus. Diante disso, Jesus para nós cristãos, ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é Deus, Filho de Deus, ele é Deus e nos trouxe a obra da salvação, sendo ele o agente de Deus para trazer a salvação e também o batizador. Amém. Jesus ele é o batizador da igreja, né? O Espírito Santo só desceu porque Jesus, através de sua ascensão, nos prometeu outro Consolador e este Consolador viria para nos trazer a virtude, o revestimento espiritual. Para nós, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Redentor, Jesus é o batizador da igreja, Jesus é o noivo e Jesus virá, meus irmãos, como o leão da tribo de Judá. Isso aí é um conceito já escatológico, que Robert já gosta, ele já fica já sorrindo, mas nós iremos voltar sobre o coração de Cristo. Obediência. Diante disso, Robert, Gabriel está ali com suas atividades, mas abramos as Bíblias em Filipenses. Quero só atrapalhar um pouquinho. Enquanto eu estou abrindo a Bíblia aqui, pode falar. Enquanto o senhor falou sobre Jesus Cristo ser Deus, como é que a gente sabe que Jesus Cristo é Deus? Só para dar uma palhinha aqui, por exemplo, nós pecamos contra um Deus eterno. Sim. Então, o seu juízo é eterno. Então, para alguém morrer em morte de cruz, para alguém se sacrificar em nosso lugar, tinha que ser nós, para morrermos por nós mesmos, tem que ser nós. Quem era para pagar a culpa era nós. Mas nós não podíamos pagar, porque nós não somos eternos. Porque pecamos contra um Deus eterno. Então, o seu juízo é eterno. Então, quem deveria pagar é nós. Mas só quem podia pagar? Jesus. Só Cristo. Porque ele é eterno. Então, nem os anjos podiam pagar essa culpa. Porque a ira de Deus é eterna. Então, só quem pôde satisfazer a ira de Deus tem que ser um ser eterno. E esse ser eterno era Jesus Cristo. Cristo, o Logos de Deus. Por isso que ele é Deus. Então, quem deveria pagar era nós, mas só quem podia pagar é Cristo. Como prova Filho disso, de Deus. A gente fala, né, sobre a questão de Deus. João, na sua primeira epístola, 1 João, vamos ler logo 1 João, vamos para a Bíblia. João, eu estou lembrado de Filipenses, para não esquecer. João, Filipenses a gente vai ler. Isso. 1 João capítulo 1, versículo do 1 ao
4 está escrito assim, não é? João estava escrevendo a primeira epístola para confrontar o gnosticismo, para confrontar as seitas e heresias que estavam se levantando acerca de Jesus Cristo. Então João começa escrevendo a sua primeira epístola, 1 João, capítulo 1, falando sobre a palavra da vida que foi manifesta na carne. É isso que Robert está dizendo. Nós estamos falando que Jesus é Deus, Jesus ele é redentor, Jesus é o batizador da igreja, Jesus é o noivo da igreja, e Jesus virá como um leão, não é? O Jesus hoje está como nosso advogado, mas ele virá como justo juiz. Então, nós temos convicção disso, a nossa crença, a nossa fé. Então, João, para confrontar as heresias acerca de Jesus Cristo, Jaqueline, ele escreve 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, olha o que João está dizendo, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João está dizendo assim, ele é tão real, a encarnação dele foi tão real que nós tocamos, nós vimos, nós ouvimos, nós sentimos. Ele está dizendo, nós também tivemos uma experiência empírica com Cristo. Nós tivemos uma experiência próxima com Cristo. Aí ele continua, versículo 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Quem era a vida manifestada? Jesus. Nós a vimos o quê? Cristo, que Cristo é a vida manifestada. Quer dizer, nós vimos a vida manifestada e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Ó, estava com quem? Com o Pai. Estava com quem? Com o Pai. E nos foi manifestada. O que é manifestada aqui? Revelada. João está dizendo, a vida que estava com Deus foi revelada para nós, através de Jesus Cristo. Versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Eu vou ler o 5 para a gente terminar. Sim. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É a base do evangelho aí. A base do evangelho, João resume em 6 versículos. Quando o senhor lê essa base aí, é a base do evangelho, toda a estrutura da Bíblia é o evangelho. Por quê? Se você ler Apocalipse sem entender o evangelho, o Apocalipse vai ser terror para você. Vai ser obscuro. Se você for ler Provérbio, que é ensinamento, vai ser só paulada, vai ser só chicote. Você não vai ter saída, você vai se achar... Quando você tem a base do evangelho, todas as teologias, todos os conhecimentos bíblicos, para você, por exemplo, escatologia. Tem crente que fica, tem fobia, né? Fica com medo, como fosse, eita, Jesus Cristo. Porque o evangelho é o tempero da Bíblia. Isso. O evangelho equilibra a Bíblia. Isso. Traz todo o equilíbrio. Do Antigo Testamento até Apocalipse, a gente vê que o evangelho de Cristo traz o equilíbrio, né? Quando você lê o evangelho, entende o evangelho, o Apocalipse para você é como se fosse bálsamo. É bálsamo. É bálsamo. Apocalipse é a vitória da igreja. É a vitória da igreja. Sobre o diabo, sobre o pecado, né? Sobre Isso. a própria carne. A gente vai ter... A gente vê a eternidade do capítulo 1 ao capítulo 21. Um certo pregador, né, já perguntou assim... Um irmão perguntou a esse pregador: venha para minha igreja falar de escatologia, falar dos cavaleiros, do inferno, do Guiena, de tudo. Aí o pregador perguntou: o pessoal entendeu o evangelho? Aí ficou calado. O que é evangelho? Nenhuma pessoa sabia. Então vai ser terror para você, meu filho. Vai ser terror. Irmão. Porque quando você tem a mensagem da cruz, vai ser bálsamo. Bálsamo, porque a cruz e Cristo é bálsamo. Agora entendemos que a mensagem da cruz é bálsamo, mas ao mesmo tempo é um aguilhão para o nosso pecado. E também. É um aguilhão para o nosso pecado, né? Porque assim, quer queira, quer não, quando estamos errando, a gente sabe que existe uma torre de comando, que nós falamos quarta-feira passada, né? Que dá um sinal. Isso. E é o Espírito Santo que habita em nós, que testifica do Filho e testifica do Pai. O Espírito Santo que está em nós, como templo e morada dele, testifica que temos Cristo e temos Deus. Isso.